A nossa presença tem uma dimensão especial, catapultado que foi pelas mídias sociais, tornou uma celebridade com milhões de seguidores nas redes sociais e o que o torna um prestigiado influencer. Eu me refiro ao escritor, palestrante e também pastor Nelson Júnior, com quem nós vamos conversar agora. Nelson, prazer em tê-lo aqui. Nesse reencontro de muitos anos, já que nós estivemos juntos lá para trás, em Priscas Eras, né? É verdade. Mas você se tornou assim, você ganhou essa notoriedade toda a partir de um movimento originalíssimo que vai na contramão do que se tornou um padrão cultural, a intimidade antes do casamento. E você, a sua bandeira é o eu preferia esperar. É isso aí. Como é que surgiu isso, Nelson? Então, como você bem disse, né, é um movimento contra a cultura. Né? Na verdade, eu escolhi esperar, né? Eu, Nelson, escolhi esperar na minha adolescência. Né? Um dia eu participei de uma palestra na adolescente, com os hormônios à flor da pele. Borbulhantes. Né? Borbulhantes. e fui numa palestra e o título da palestra era Quem Ama, Espera. Né? E aquilo mexeu muito comigo, o palestrante ali muito bem desempenhado, Jaime Kemp, um homem que trabalhava muito com famílias e casamento. Eu falei, cara, eu quero isso para a minha vida. Né? E decidi ir nessa contramão aí e decidi me preservar para ter minhas experiências sexuais no casamento. Né? E os anos se passaram, me tornei um ministro religioso, né? Me tornei um conselheiro de casais, né? E o tempo passou. Até que um dia, em 2010, eu fui dar uma palestra. Quando eu cheguei lá, não era para adultos. Tinha, assim, 500 adolescentes enfurnados numa sala, né, uma gritaria. Eu olhei e falei, meu Deus, o que eu vou falar para essa galera? Até calmar aquele turbilhão lá de hormônios também ali, todo mundo adolescente, aquela gritaria e tal. E me ouvi, um tiozão. E eu falei, o que eu vou falar para eles? E comecei a contar a minha história. Comecei a contar que eu escolhi esperar, comecei a falar de namoro, e a partir daquilo ali, aquilo desencadeou ali naquela meninada uma reflexão, né? E a partir dali os pais me ligaram, né? E o líder que me convidou para aquele encontro já marcou outros encontros em outras igrejas daqui da cidade. E daí aquilo ali não parou. E aí o pessoal, você tem livro? Não, não tem. Você tem DVD naquela época, né? Existia um negócio chamado DVD. Você tinha que idade quando você começou esse processo? Isso aí eu tinha 35, né? Eu já era pastor há 15 anos, né? Tá. Então, já era E pastor você há se 15 casou anos. com que idade? Eu casei novo, casei com 21 anos de idade, né? Esperou pouco, né? Esperei pouco, né? Esperei, mas o suficiente. Mas o suficiente para sentir a pressão, né? É, claro. Porque assim, foi muito difícil esperar namorando, né? Porque eu, né, com turbilhão, aquela mulher bonita que eu casei, né? Então não foi fácil. 2 anos e meio ali querendo transformar aquilo ali, partir para dentro logo. Esperar a hora do recreio, né? Eu tinha que esperar a hora do recreio para merendar, mas eu assim, não escondo e não vou ser assim, moralista de dizer que foi fácil. Vontade não faltou, não. Mas minha baixinha lá também segurou a onda, ajudou muito, convicta na decisão. Quando não quer dois no brilho. Exatamente, fomos lá segurando. Tinha dia também que eu já chegava, já ia embora, bebia uma água gelada, né, para segurar enquanto eu lá, porque é natural do ser humano, né, o desejo, o apetite. Mas absolutamente natural, né? Absolutamente natural, né? Então, assim, vinha o desejo normalmente e eu ficava feliz, que foi mostrar que a gente era normal, saudável. Que a gente estava saudável, que estava tudo funcionando como deveria ser, né? Era só esperar o recreio para poder, então, celebrar. E aí eu comecei a fazer e fui para a internet, né? Porque o pessoal fala, você não tem material depois das palestras? Eu falei, não tem não, mas ó, quem quiser me acompanhar, eu tenho lá na época, não tinha Facebook, não tinha Instagram, tinha Orkut, falecido Orkut, né? E o Twitter estava nascendo. E eu falava depois das palestras para as pessoas irem para o Twitter ou para o Orkut. Aquilo ali foi crescendo, e aconteceu o que você falou, o fenômeno redes sociais, internet. Né, e me projetou, escalou, viralizou de uma forma que eu nunca imaginei na minha vida. E dali eu estive em vários programas de televisão, de nacional, né, saí em quase todos os jornais impressos do Brasil, os maiores canais de notícia do país. Né, e aí deu uma outra visibilidade para o movimento e foi aí milhões de pessoas se identificando com a proposta, né, que é isso aí, se preservar até o casamento. 70% dos nossos seguidores não são mais virgens, né, já vieram de uma vida sexual ativa
e que hoje, por algum motivo, seja religioso, motivos pessoais, né, tomou a decisão de que no próximo romance, né, vai esperar aí para ter sua intimidade física no ambiente do casamento. Essa hoje é a realidade. Tipo que uma sacralização da relação, né? Isso aí, né, a valorização do corpo, e que escolheram, por Mas alguma razão, esperar também. interessante é o seguinte, se bombou na mídia, por quê? Porque o caráter fundamental da notícia é o ineditismo e a improbabilidade, né? Exatamente, isso E aí. você é E é absolutamente improvável, contracultural, né? contracultural. Totalmente. Espanta, né? É, espanta. E os nossos seguidores, o que é interessante é que quando eu vou nos canais, lá no começo, quando eu dava entrevista, parecia que quem fazia essa decisão, quem tomava essa decisão era um extraterrestre, né? Então as pessoas não conseguiam assim acreditar que um jovem, inteligente, uma pessoa bonita, bem resolvida, né, esclarecida, fizesse uma escolha dessa. As pessoas duvidavam. E quem fazia essa escolha também tinha vergonha. Por que que o movimento... É o sentimento de pertencimento, né? Estava excluído da Isso, tribo. tinha vergonha de falar, porque era motivo de zoação, de deboche. É. Então, às vezes, estava na universidade e não falava. Mas quando o movimento veio, falou: opa, tem alguém que pensa como eu, alguém que vive como eu. E aí trouxe esse sentimento de pertencimento. Mas o mais interessante é perceber o quão numeroso era esse pessoal, O que né? eu não imaginava. Os chamados, os que seriam marginalizados. O que eu não imaginava. Em situação normal. Eu não imaginava, né? confesso que não imaginava. Você resgatou muita gente que estava ali num certo escondido, clandestino, né? Isso, que se identificou, É, que se identificou. E aí começou a falar, não, eu escolhi esperar, porque entendia também que deve ser uma escolha pessoal, nunca imposta por outrem, né? Não deve ser fruto aí de uma imposição principalmente religiosa, porque o nosso movimento cristão, 60% é protestante e 40% do público é formado de católicos. Né? Então, por isso, hoje eu faço o movimento ser um movimento neutro para acolher a todos. A gente tem registro de budistas, claro que em menor quantidade, pessoas que são do islamismo, em muito menor em quantidade, mas a gente acolhe a todos. E um grande público aí, 60% evangélico, 40%, quase 40% de católicos, e uma porcentagem aí de 3% aí de outras religiões. Ô Nelson, nós estamos com alguns conceitos mais modernos que explicam, por exemplo, nós temos um problema que ele é essencialmente quantitativo. O Brasil, quando foi campeão em 1970, tinha 90 milhões de habitantes. Isso. 70. Nós estamos falando de 50 anos atrás. Isso. Em meio século, o Brasil mais que dobrou de população. Você entendeu? Ele passou de 90 milhões para 210 milhões. É muita gente, digamos, no mesmo espaço. Isso criou o conceito da sociedade líquida e dos amores líquidos. Né? As pessoas se encontram, gostam, até o primeiro desencontro. No primeiro desencontro se despedem e vão cada um buscar novas pessoas. É a cultura do descartável. Do descartável. Então, isso, de uma certa maneira, recoloca muito, na verdade, o fundamento do casamento, né? Muito, muito. Coloca em xeque. Hoje as pessoas têm uma dificuldade muito grande de desenvolver relacionamentos saudáveis, ok? Porque nem sempre as pessoas hoje são muito emocionalmente instáveis, com muitos traumas, marcadas por relacionamentos passados. Intolerantes também. Intolerantes, impacientes, querem mudar o outro. Eles projetam no outro aquilo que eles desejam que o outro seja. E não querem respeitar o outro naquilo que o outro é. Né? Elas querem casar com alguém que elas idealizam. Projetam, né? Que elas projetam. Então aquilo que elas não acham em si, elas querem buscar no outro. E como elas não acham, e elas querem mudar o outro para que o outro seja aquilo que elas idealizam. E aí desencadeia, né, num conjunto de frustrações, de decepções, e os romances ficam muito superficiais. E foi legal você citar a respeito da década de 70 para cá, porque assim, isso muito também veio acompanhado, essa mudança, essa transformação aí do amor líquido, que é até uma teoria, né, de um escritor muito famoso, tem até livros sobre isso, estudei sobre isso, e os estudos mostram que essa mudança de comportamento, essa cultura, né, hoje social, veio muito também nesse tempo aí de 60, 70 para cá, quando no Woodstock, quando veio a revolução sexual, e a banalização do corpo. A pílula. A banalização do corpo, né? Da liberdade sexual, que virou uma libertinagem, não virou liberdade. Promiscuidade. A promiscuidade, porque uma liberdade sem responsabilidade não é liberdade. Né? É escravidão. Exato. Porque a liberdade ela é feita com responsabilidade. Você não é livre porque, é o que eu falo para os jovens, você não é livre porque você pode fazer o que dá na cabeça.
você é livre também para poder dizer não para tudo aquilo que te faz mal. Então, ser livre não é sair descompensado por aí fazendo o que quer, porque tudo na vida a conta chega. Toda escolha tem consequência, por menor Sem que dúvida. seja, entende? E aí essa revolução, essa liberdade sexual dos anos 60 trouxe a libertinagem sexual, que foi assim o quê? Que foi a banalização do corpo. E as pessoas começaram a achar que intimidade física era a mesma coisa do que intimidade Comunhão, emocional, comunhão, entendeu? E então as pessoas não conseguiram discernir isso, achavam porque conhecia o corpo do outro, estava conhecendo a alma também. E aí desencadeou ao longo da década o que nós estamos vivendo hoje. Vulgarizou a intimidade, né? Vulgarizou a intimidade. Vulgarizou a E intimidade. a gente não aprende na escola, né, sobre relacionamento, empatia, respeito, né, cumplicidade, que fica aquele negócio assim, porque parece que o que faz o sexo ser sustentável, o que faz um casamento ser sustentável é a intimidade sexual. E não é. O casamento é formado de muitos outros ingredientes Sem importantes, dúvida. cumplicidade, amizade, companheirismo, lealdade, Admiração. respeito, saber respeitar o outro, saber lidar com o contraditório, saber entender que o outro não vai ser do jeito que eu quero que seja, que o outro tem defeitos e que às vezes tem defeitos Mas quer caminhar junto, né? mas quer caminhar junto. As pessoas também começaram a geração Disneylândia, atrás de príncipes e princesas, atrás de pessoas perfeitas, né? E querendo encontrar no outro a perfeição, né? E isso não existe. Saber que todos nós, que não existe a pessoa certa, né? Saber que nós somos pessoas com defeitos e que fazemos dar certo. Então o certo não é a pessoa, não existe a pessoa certa que eu vou encontrar. Existe uma pessoa que nós podemos juntos decidir dar certo. Eu estou há 25 anos com a mesma mulher, né? Eu até costumo brincar, né? Em lugares onde eu vou me apresentar a primeira vez, eu falo que eu estou no meu 3º casamento, graças a Deus. E as pessoas se assustam. Eu falo, mas com a mesma mulher. Exatamente. Por quê? Porque o homem, né, que está casado com a Ângela hoje não é o mesmo homem de quando ela se casou, né? Nem e graças a Deus nem por 5 isso. anos atrás. E graças a Deus por isso, porque quem não muda, né, não evolui. A vida nos proporciona... A mudança é contínua. A mudança é contínua. Infelizmente, algumas pessoas escolhem mudar para pior. Sim. Mas nós temos todos os dias a oportunidade de sermos melhor. Né? Melhor a cada dia, aprender sempre com o outro. Né? E existem defeitos na minha esposa, e eu carrego os meus, que às vezes, por mais que a gente tente melhorar, a gente vai levá-los para o resto da vida. Né? E a gente tem que ter, assim... a parcimônia, é meio, né? lucro de perdas também, né? Tem os defeitinhos, mas em compensação tem tanta coisa que eu amo e admiro. O ativo é maior do que os passivos. O saldo é positivo. Exatamente, né? A presença hoje é de Nelson Júnior, o cara do Aprendi a Esperar. Voltamos já. Voltamos com a presença do palestrante e escritor Nelson Júnior, o idealizador do movimento Eu Escolhi Esperar e popstar da internet, com mais ou menos mais gente seguindo ele que a população do Espírito Santo. Nelson, aí os números... Isso mesmo, são aproximadamente 7 milhões de seguidores nas redes sociais. Quase 2 vezes a população do Espírito Santo. Isso mesmo, né? tá certinho. Você fez uma menção no bloco anterior que eu queria rebobinar, que é o seguinte. Nos anos 60 nós tivemos a revolução sexual nos anos 60, né? E o que é a revolução? A revolução é um processo de opressão que você tem uma parte em cima, outra embaixo. A revolução ela nunca faz assim, ela faz assim. Tudo que vem de baixo, ela inverte a polaridade e vem para cima, ela não vem para o lado, ela não equilibra. Igual está acontecendo. Ela é reacionária. Exatamente, igual está acontecendo com a questão feminina, olha bem. Está vendo a questão com o feminismo aí, que ele não está vindo para o lado, ele está vindo para cima. Isso, né? Então, o que aconteceu também é o seguinte, aquela revolução de 68, as mulheres, não só do feminismo, mas a própria liberação sexual, da qual o Woodstock foi meio que emblemático, né? Mas já estava latejando. O Woodstock foi em 69, isso estava latejando desde os anos 60, com os beatniks na Califórnia. Perfeito. Então, o que aconteceu? Mas essa revolução ela foi expressão de um movimento também de libertação, de uma repressão muito grande que existia na tradição, exato, né, desde a era da vitoriana, desde a era vitoriana, tanto isso. assim que o marco da terapia mental foi Freud e o seu conceito psicanalítico de que as neuroses eram derivadas das disfunções sexuais. Hoje isso é um conceito, me parece,
revisto, né? Não, Isso. Constantemente não prevalece discutido. mais. Mas então as neuroses decorriam exclusivamente do rigor da repressão sexual. Perfeito. Então você traz um. Aí você, quando recoloca isso, você recoloca isso na dimensão da escolha. Isso. E a partir daí você A não tem escolha individual. Aí não tem opressão. Não, é uma escolha. É uma decisão pessoal, né? Por isso que o nome do movimento é Eu Escolhi, né? Porque não pode ser algo imposto por terceiros, porque nada que é imposto por terceiros funciona, né? A gente sempre é tentado a fazer aquilo. Sempre quando Agora, fala que uma não perguntinha. pode. Existe um padrão de comedimento para depois que acabou a espera? Ou pode ir fundo, como é que é? Não, na boa. Como assim, perdão? No casamento? Acabou. Acabou a espera. Casou. Casou. E agora? Então, eu entendo que na intimidade do casal, aquilo tudo que é feito com respeito ao outro e em comum acordo, né, tá valendo. Né, divirtam-se, né, deleitam-se nos prazeres aí que a comunhão de uma vida a dois proporciona, né? Então, aí fica a critério do casal. É só quando realmente eu entendo que algo fere, né, o desejo, a vontade do outro, e você submete o outro a fazer aquilo que, né, que magoa. Aí deriva para patologia, né? Isso, Deriva entendeu? pra Mas fora patologia. isso, quando é de comum acordo ali, né, na comunhão Agora, você falou, você divertiu a respeito de não confundir liberdade com promiscuidade, né? a libertinagem. Com libertinagem. Mas as religiões também, de uma certa maneira, elas contribuíram muito para deixar o sexo como algo pecaminoso, não? Concordo com você, que é aquilo que você falou, né, de extremos, né? É. Então era aquela, a sociedade estava num momento ali histórico que você citou bem, você nos deu uma aula agora, depois nós vimos a revolução sexual, jogou a sociedade para um outro nível de comportamento, né? E aí vai naquela terceira lei de Newton, né? Toda ação corresponde a uma reação que lhe é igual ou contrária. Com a mesma né? intensidade, sentido contrário. Exatamente, até vir para o centro, né? Até vir ao equilíbrio. E de fato, por exemplo, me perguntou, Nelson, por que seu movimento fez tanto sucesso? E eu digo o seguinte, e respondendo a sua pergunta, né, eu acredito que o movimento Escolha Esperar não fez sucesso. Ele só despertou uma carência, uma demanda reprimida. Porque era um assunto que não era falado, imagina, nas comunidades religiosas. Não era falado dentro das paróquias, né, não era falado dentro das igrejas evangélicas. Havia um tabu. E concordo com você, sim, que durante muito tempo, muitos casais não viveram a plenitude de uma vida sexual saudável por conta realmente de muito moralismo, né, muito puritanismo, eu diria assim, né, que a pessoa acha que aquilo é impuro e, na verdade, estava perdendo algo que poderia estar proporcionando prazer à vida a dois, mas vinha aquelas culpas, e isso aí é uma desconstrução que está sendo feita. Então, sai de um extremo, foi para outro, e agora acredita aí que, por causa da informação também, o acesso à informação, muita gente aí, principalmente na comunidade religiosa, dentro desse contexto que você citou, a gente está conseguindo aí mudar essa realidade, ver muitos casais aí que estão conseguindo viver uma vida sexual plena, porque aí começou a matar os bichos-papão, né? Que são aqueles fantasmas, aqueles mitos, aquelas histórias de quase satanizar o sexo, né? Ver o sexo como algo impuro, como era no dia da vovó. Né? Que não... Mas rapaz, é tão assim satanizado que até as expressões, os xingamentos se referem a atos sexuais ou a genitálias como se fossem coisas ruins e pecaminosas. Criar apelido, reparei. Os xingamentos expressam algum tipo de sexualidade como se fosse algo impuro, ruim. Não é? Ou repugnante. Exatamente, eu gostei até da sua observação, nunca tinha reparado isso, mas até exatamente, para xingar, para ofender, usa, né, os órgãos como, né, para ofender, para xingar, interessante. Um momento prazeroso como o sexo, que é definido de uma maneira vulgar, também é usado assim. E tem aqueles tabus, né, que, por exemplo, pais e filhos, isso é uma coisa que deveria ser conversada dentro de casa. Claro. A informação tem que partir de casa, né? Claro. E tem muito Tem certas tabu. coisas que não se transferem para a escola, né? E os pais têm vergonha de falar com os filhos, né? Não podia ter essa questão, a gente tem que tratar, os pais até perguntam, a partir de que idade que eu tenho que falar de sexo com os meus filhos? Eu falei, não, você não precisa antecipar, é a partir do momento que seu filho pergunta. Então, se a sua criança está fazendo a pergunta, a primeira pergunta que você tem que fazer, você está me perguntando, por que você quer saber sobre isso? Para você saber de onde
onde veio aquela fonte, porque às vezes uma criança faz uma pergunta que deixa os pais constrangidos, então os pais que estão nos ouvindo agora, não pode fazer aquela reação, isso é coisa de adulto, oh, coisa horrorosa, não pode, que aí cria o quê? Cria aquele negócio assim, não, isso é feio, isso é horroroso. Exato, já né? Não estigmatiza. pode, já estigmatiza. Então é primeiro perguntar assim, mas por que você está perguntando isso? De onde veio isso? Ele vai contar. Você conhece aquele meme clássico da menininha que chega para a mãe na cozinha e pergunta, mãe, o que é virgem? Aí a mãe fica extremamente encabulada, enrubescida, pede socorro com o olhar para o marido e vai explicar que, na verdade, quando ela crescer, ela é uma florzinha que ia desabrochar, então ia chegar um determinado... Contou uma história. Contou uma história, daí a menina fala assim, e extra virgem? Boa, me fez lembrar de 2 meninos no jardim de infância, e aí um chegou pro outro e falou assim, você acredita que encontraram, 5 aninhos, você acredita que encontraram um preservativo lá no pátio da escola? Outro coleguinha assustou. O que é pátio? O que é pátio? Né? Então os pais acham que os filhos, né? Tem pai que não deixa um menino de 12, 13 anos na minha palestra. Não, ir lá para ouvir falar sobre sexo. Já não sabe que muitos já estão até fazendo. Né, que ouvir falar não é nada em relação ao que hoje, inclusive, nós temos um problema de segurança pública, tá? Hoje, quem mais dispara conteúdo, né, que chama de nudes hoje nessa geração, né? Hoje eu sou influencer, olha, nunca imaginei, né? Lá na minha carteira, lá na meu CLT, lá eu era o datilógrafo. Eu sou do tempo da datilografia, fazia curso de datilografia. E hoje eu sou um influencer digital. Olha que doideira, como muda o mundo. Pelo né? menos digita com depressa, né? Pelo menos, né? Mas minha filha não fez curso de datilografia e digita mais rápido do que eu. É porque você tem que digitar agora aqui, né? Com 2 dedos. Polegares. Não é mais aquele sisteminha lá. ASDFG. Não é mais. Então, assim, hoje nós temos, por exemplo, quem mais dispara conteúdo de fórum íntimo, que são as fotos íntimas, são adolescentes. Isso é um problema sério no Brasil, porque eles disparam, não fazem ideia, né, da consequência que aquilo pode trazer, e às vezes aquilo vaza. Um ex-namorado, né, termina o namoro, o namoradinho, o ex-namorado mostra para os coleguinhas da sala, e nós temos casos de meninas que vieram até praticar suicídio, né, muitas que já entraram em depressão. Isso é um problema recorrente em muitas escolas, que o nude, o famoso nude, que é o termo do momento, né, vaza. Olha as consequências, né, de uma falta de diálogo, de conversa aberta. Então, meu desejo era que se os pais ensinassem, Eustáquio, os seus filhos de forma aberta e saudável, sobre tudo na vida, o escolha esperar não precisava existir, porque eu falo só aquilo que eles poderiam ter ouvido dentro de casa. Sem dúvida. Vem cá, houve rumores a respeito da possibilidade do seu movimento ser, de uma certa maneira, institucionalizado como política pública. O que é rumor, o que é fake news e o que é verdade? Então, nos Estados Unidos, o governo federal dos Estados Unidos, já desde Ronald Reagan, investe milhões de dólares anualmente com programas voltados para o público adolescente, de tratar eles, eu escolhi esperar americano, né, que é tratado nas escolas de uma forma responsável, de uma forma com um linguajar apropriado, né, para quê? Para ajudar no combate ao alto índice de gravidez precoce e a transmissão, né, de infecções sexualmente transmissíveis entre esse público adolescente e jovem, né? E no Brasil, só existe, neste sentido de política pública, o que chama de prevenção secundária, que quando a gente fala em prevenção, a prevenção tem 3 etapas, a primária, a secundária e a terciária. Falando sobre política pública nessa temática que você levantou, a prevenção primária é aqueles adolescentes que não estão na área de risco, ok? Ou seja, não estão com a vida sexual ativa, então você orienta eles para que eles esperem um pouco mais, esperem a vida adulta, ok? Porque não estão prontos para iniciar, né, viver experiências numa área que exige responsabilidade, né? Porque um adolescente ali no turbilhão não vai lembrar de usar preservativo, né? Ele corre um grande risco de não atender ali. Então você tem a prevenção primária, que é o quê? Espera um pouquinho. Né? Mas vamos dizer o adolescente que não vai esperar. Aí você tem a prevenção secundária. Ele entra na zona de risco e aí você também já muniu ele da informação de que existem métodos contraceptivos para que não venha uma gravidez indesejada e nem uma doença sexualmente transmissível. Né? E tem a terciária, né, que é dar políticas públicas lá para a menina que engravidou, né, na adolescência, que aí ela entra para o nem-nem. Ela sai da escola,
né? Então ela nem Nem trabalha, estuda. então a gente precisa ter esse tipo de prevenção também. O Escolhi Esperar, essa política pública, pela primeira vez, a gente queria incluir, mostrar que esperar também é uma opção. Com um adolescente que não se sente preparado e preparada para iniciar a vida sexual, tá tudo bem. Que ele não precisa, se a menina não se sente pronta, Coagido socialmente. ela não precisa se sentir coagida porque as amiguinhas já estão tendo e ela não está tendo. Ou o rapaz que não acha que é o momento, que quer encontrar alguém especial mais para frente, né? Então a gente queria incluir como política pública a prevenção primária. É dizer aí para o adolescente de até 14 anos, até porque no Brasil, Eustáquio, o sexo entre menores de 14 anos, constitucionalmente falando, é crime, é estupro de vulnerável. E nós precisamos criar políticas públicas para esse público. Se um menor de 14 não deve iniciar sua vida sexual, por que vai, então, criar projetos na escola e programas de televisão que estimulam esse público a iniciar a vida sexual? A gente tem que criar o contrário, a gente tem que criar para que ele espere um pouco mais, para que valorize o corpo, o tempo certo. Então eu fui convidado, né, a criar um programa nacional, né, para diminuirmos o risco da iniciação sexual precoce. Né? E, então, isso é a verdade. A fake news é que isso era uma agenda antissexo, né? Que é ensinar que não se pode fazer sexo mais, jovem não podia mais fazer sexo, né? Isso aí é fake news. Uma meia-verdade às vezes mente mais que grandes mentiras, né? Dá muito trabalho. Né? Porque até você descobrir onde está a verdade... Você descontextualiza, fala algo que não é verdade, e mas... não é verdade. Aí dá muito trabalho para a gente reparar. Eu quero me isso. congratular com você. Você Obrigado. deve ter um sentimento de realização muito bom quando vê que aquilo que você tomou como uma decisão individual sua se espraiou ao longo de toda a nossa coletividade como um sentimento que resgatou muita gente que pensava igual, mas estava escondido no silêncio, de não se sentir pertencimento, né? Isso mesmo. Me congratular com você e agradecer a sua presença aqui. Eu quero te agradecer, sou um fã seu, um admirador seu, um dos maiores entrevistadores que nós temos no Brasil, né? E eu quero te agradecer pela oportunidade de abrir esse espaço, sua casa, para a gente dialogar sobre isso. Muito obrigado. Para essas bandeiras obrigado. E outras. Obrigado. A presença hoje do palestrante, escritor e pastor, como viram, Nelson Júnior. Até já. Presença.